prescritos no Código Eleitoral. Atenção, essa é a terceira parte da nossa aula. Se você não assistiu às partes 1 e 2, eu sugiro que você retorne para assim, depois vir aqui para assistir a parte 3, combinado? Porque colocamos o tema lá na ordem e você precisa ter um entendimento para que o seu estudo seja, concluído com mais força, com mais objetivo, para que você esteja mais preparado para a sua aprovação. Então vamos lá, pessoal, na tela, mais uma vez falando da Lei 4.737 de 1965, que é o nosso Código Eleitoral. E vamos retornar. Tivemos uma aula longa, Tivemos uma última aula longa, muito densa, com análise de vários artigos, a parte 2 principalmente. E agora vamos retornar aqui nesta aula, que eu prometo que vai ser um pouco menor sim. Aliás, vai ser bem menor, eu prometo, para a gente fechar todos os crimes eleitorais. E aí qualquer coisa que for cobrada na sua prova sobre crime eleitoral, principalmente os crimes constantes no Código Eleitoral, você terá a capacidade de gabaritar tudo. Eu falei tudo, beleza? Vamos lá, pessoal. Artigo 338 do Código Eleitoral. Não assegurar o funcionário postal a prioridade prevista no artigo 239, tá? Do Código Eleitoral, obviamente. Pena, pagamento de 30 a 60 dias multa. E afinal, o que o artigo 239 está informando, pessoal? Coloquei ele aqui para facilitar a nossa vida, Aos partidos políticos é assegurada a prioridade postal, olha só, durante os 60 dias anteriores à realização das eleições para a remessa de material de propaganda de seus candidatos registrados. Então, olha só, pessoal, o partido político ele tem prioridade postal nas suas remessas, no prazo ali que conta a partir de 60 dias anteriores à realização da eleição. Agora, o funcionário postal, diga-se funcionário do correio, pessoal, dos correios, das agências dos correios, o funcionário que não assegurar essa prioridade que é prevista aqui no artigo 239, responde com uma pena de 30 a 60 dias multa, tá? Então, estamos diante de um crime o quê? Próprio, tá, pessoal? Quem que pode praticar esse crime? Os funcionários aí, de modo geral, dos Correios ou das outras entidades postais, de modo geral, no Brasil. Perfeito, pessoal? Claro que esse crime hoje em dia está, em desuso, porque nós temos várias outras formas aí de fazer transportes, temos empresas de logísticas e etc. Mas enfim, o tipo existe, ele está inserido ainda no Código Eleitoral e a gente precisa saber que ele existe e ele pode ser cobrado na sua prova, tá? Particularmente, nunca vi ninguém sendo apenado aí pelo artigo 338, não. 339, pessoal, destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos ou documentos relativos à eleição. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Olha só, o legislador agora quis também, informar a pena mínima. Por quê? Porque é uma conduta mais grave, pessoal? Destruir, suprimir ou ocultar uma urna contendo votos. Pessoal, imagina o que isso representa, para o processo eleitoral. Pode determinar uma eleição. Se você some com uma urna, ou os documentos também relativos à eleição, você pode determinar um outro resultado para a eleição. Então, a reclusão de 2 a 6 anos, além da pena, uma pena alta. E se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aí a pena é agravada, pessoal? É óbvio, Agravada quanto, pessoal? Agravada de 1/5 a 1/3, Regra geral do Código Eleitoral. Por quê? Porque o legislador não informou para nós aqui qual é a quantidade de aumento dessa pena. Então, a gente mesmo faz de acordo com a regra geral, utilizamos aí 1/5 a 1/3, e o juiz lá no caso concreto vai definir de forma fundamentada qual será o agravamento da pena, tá? Artigo 340, pessoal. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas
ou papéis de uso exclusivo da Justiça Federal. Pessoal, é um crime comum, tá? Pode ser praticado por qualquer pessoa, mas atenção aos verbos, olha só. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, e ainda que isso tudo seja feito, ó, de forma gratuita. Subtrair também ou guardar urnas. Então agora a gente vai falar dos objetos, né? Primeiro os verbos, agora os objetos. Urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Federal, tá? É um crime de perigo abstrato, não representa ofensa à ordem jurídica, mas pode ser usado, né, futuramente para modificar o processo de eleição, para introduzir uma fraude no procedimento eleitoral, né? Por isso a pena é alta, ó, reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 15 dias multa. Então a reclusão é de 1 ano, né, porque o artigo não informa, a 3 anos. E se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada, né, pessoal? E nós acabamos de ver aqui no artigo 339 que essa pena é agravada, né, entre 1/5 a 1/3. Por quê? Porque nós não temos aqui o parâmetro informado pelo legislador, então a gente vai lá na regra geral, 1/5 a 1/3, ficando a cargo do juiz, no caso concreto, definir qual será a real carga de aumento da pena. Artigo 341. Retardar a publicação ou não publicar o diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual ou municipal as decisões, citações ou intimações da Justiça Eleitoral. Pessoal, artigo 341 é um crime próprio, só pode ser praticado por determinadas pessoas, né? Que por um acaso retardam a publicação ou então não publicam. Quais são essas pessoas? São elas o diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual ou municipal, tá? Que é que eles vão deixar de publicar ou vão retardar a publicação? As decisões, citações ou intimações da Justiça Eleitoral, obviamente, com a finalidade aí, né, de desestruturar o processo eleitoral, né? Uma eventual ação ordinária, uma eventual ação cautelar que esteja correndo em torno aí de determinado tema, né? Você produz aí dificuldades de forma que a ação não tenha os seus passos, né, dados conforme o rito ordinário, e isso prejudica também o processo eleitoral. Um candidato que poderia, por exemplo, vir a se candidatar em momento futuro, talvez não vai conseguir, por quê? Porque aquele trâmite processual foi todo atrapalhado de forma fraudulenta, né, pela não publicação dos atos que deveriam ser publicados, né, em tempo certo, tá joia? Detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Então é 15 dias, né, a 1 mês. 342. Não apresentar o órgão do Ministério Público no prazo legal denúncia ou deixar de promover a execução da sentença condenatória. Detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias. Então, detenção, né, de 15 dias a 2 meses ou pagamento do dias multa. Olha só, pessoal, não apresentar o órgão do Ministério Público no prazo legal denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória. Estamos aqui diante de um crime próprio que só pode ser praticado pelo representante do Ministério Público, tá? Via de regra, o promotor de justiça, né? Ou às vezes o procurador de justiça, a depender do caso concreto. Perfeito, pessoal? Claro, né, pessoal, 342, assim como vários outros crimes aí do Código Eleitoral, são crimes muito difíceis. Você tem que identificar o dolo, tem que identificar, né, a finalidade eleitoral. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil que todos os prazos processuais sejam cumpridos, né? Principalmente os prazos impróprios, aqueles que não trazem
maiores prejuízos ali ao rito processual, né? Então, são modalidades criminosas muito difíceis de serem evidenciadas, mas é claro, elas existem, estão no Código Eleitoral e nós estamos estudando aqui para a prova, né? Não significa que promotores de justiça aí são recorrentemente aí denunciados pela prática de crime eleitoral porque não oferecem denúncia no prazo legal, pelo amor de Deus, né? Isso não acontece na prática, mas a gente precisa saber porque pode ser cobrado na sua prova, né? Então vamos lá, dando sequência, artigo 343. Não cumprir o juízo disposto no parágrafo 3º do artigo 357. Detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Então, essa detenção é de 15 dias, né? Vamos lá, pessoal. Não cumprir o juízo disposto no parágrafo 3º do artigo 357. E lembrando, pessoal, que é um crime que próprio. Estamos aí diante de um crime próprio que só pode ser praticado pelo juiz. Vamos lá, artigo, redação, né? 357, parágrafo 3º. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, representará contra ele a autoridade judiciária sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. Então, essa observação aqui que eu faço, né, no 343 conjugado com o 357, a mesma observação que eu acabei de fazer aqui para o 342 no caso do promotor, né? Porque isso viraria uma bola de neve, né? A partir do momento que o promotor não denuncia no prazo certo, o juiz também tem que avaliar a situação e, de acordo com o 357, parágrafo 3º, representar contra ele. Enfim, não faria o menor sentido, né, pessoal? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses artigos, né? Levando-se em conta a necessidade de dolo e de finalidade eleitoral nisso tudo, tá? Artigo 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa, detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa, né? 15 dias, né, pessoal? Eu sei que é chato aqui, mas é para você decorar, tá? Então, pessoal, você não pode se recusar de forma injustificada ou simplesmente abandonar o serviço eleitoral, né? Você não pode fazer isso sem justa causa. Por incrível que pareça, isso é crime. Detenção de 15 dias a 2 meses, ou então uma bagatela aí de 90 a 120 dias multa. Não cumprir a autoridade judiciária ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral nos prazos legais os deveres impostos por este Código, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade, pessoal. Então, olha só, não cumprir quem? A autoridade judiciária ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral nos prazos legais os deveres impostos por este Código, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade. Crime próprio, tá? Praticado por quem? Magistrados e funcionários dos órgãos da Justiça Federal, tá? Qual que é a pena? Pagamento de 30 a 90 dias multa, tá? Não temos pena de reclusão nem detenção aqui, só a pena de multa. Artigo 346, violar o disposto no artigo 377 do Código Eleitoral, pena, detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa, tá? Então, detenção de 15 dias, né? A 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de partido que derem causa à infração. Mas, afinal de contas, qual que é a infração, pessoal? Vamos lá, então. Vamos ler o artigo 377 do Código Eleitoral para entender isso aqui, né? O serviço de qualquer repartição federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza contrato com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político, tá? Então, olha só, pessoal, aqui ó, a parte importante, tá? Todas essas lotações públicas, né? Todas essas lotações públicas não podem ser utilizadas para beneficiar determinado partido ou organização de caráter político, tá?
Então, violar o disposto no artigo 377 traz essa pena de detenção de 15 dias a 6 meses, né? Mais o pagamento de 30 a 60 dias multa. E lembrando, mais uma vez, que incorrerão nessa pena não somente as autoridades responsáveis ou a autoridade responsável, mas também os servidores que prestarem serviços e os candidatos, os membros ou diretores de partido que derem causa à infração, ou seja, aqueles candidatos, membros, diretores de partidos que fizerem uso dessas localidades que são proibidas. Tá joia, pessoal? É isso. Simples assim. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou por embaraços a sua execução. Detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias multa. Então, olha só, tem tipos penais que são muito simples, né? Impressionante. Mas vamos lá. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou por embaraços a sua execução, que é um tipo penal mais genérico do que esse. Isso praticamente tudo que cai no Código Eleitoral está nesse tipo aí. É um tipo ultra genérico. Não é recomendável a sua utilização. Por quê? Porque ele não define absolutamente nada. Mas de qualquer forma ele está aí e a gente precisa saber que ele está aí. Mas praticamente tudo aqui do Código Eleitoral caberia nesse título. Se a gente parar para observar, olha só os verbos. Recusar alguém o quê? Cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral. Ou opor embaraço à sua execução. Cabe tudo, né, pessoal? Então, muito cuidado com esse artigo 347, que pode a qualquer momento aí ser declarado inconstitucional devido à sua amplitude, né? Devido à falta de critério para delinear um tipo penal específico, tá? Falsificação de documento público com finalidade eleitoral. Né? Lembrando, mais uma vez, na aula passada eu falei bastante sobre isso, né? Na parte 2 do nosso curso aqui de crimes eleitorais, que vários artigos do Código Eleitoral são meio que copiados lá do Código Penal e trazidos aqui para o Código Eleitoral, contudo, né, com a finalidade eleitoral que é inserida. Né? E estamos diante aqui de mais uma possibilidade. Olha só, artigo 348. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro para fins eleitorais, tá? É a falsificação de documento público, contudo aqui com a finalidade eleitoral, né? Fazendo isso tudo com fins eleitorais. Então a gente tem uma pena própria, tem um artigo próprio para isso, não vamos, nesse caso, no Código Penal, a gente usa o 348 do Código Eleitoral. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa, tá, pessoal? Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Agravada de quanto, pessoal? Mais uma vez, ó. A gente usa aqui o nosso preceito genérico, né? Que foi imposta lá na parte geral, tá? No Código Eleitoral. Perfeito? E o juiz se encarrega de fazer essa dosimetria no momento ali que ele for fundamentar a sua sentença. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, inclusive fundação do Estado. Então, todos esses documentos, o quê? Que são emanados de entidades paraestatais, inclusive fundações estaduais, são equiparados a documentos públicos, tá, pessoal? Agora, falsificação de documento particular com finalidade eleitoral. Mesma coisa, assim como a gente falou dos documentos públicos, agora vamos falar dos documentos particulares, né? Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro para fins eleitorais, né? Sempre lembrando aqui, ó, para fins eleitorais. Pena, reclusão até 5 anos, então é reclusão o quê? De 1 ano, né? Reclusão de 1 ano até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa. Uma pena um pouquinho menor do que aquela que está no artigo 348, porque aqui a gente, né, nós estamos mencionando aqui documento particular e não documento público, né? O documento público é um pouco mais forte que o documento particular
e ele potencialmente pode gerar mais prejuízo à sociedade e ao processo eleitoral de modo geral, tá? Falsidade ideológica com finalidade eleitoral, na mesma forma, pessoal, na mesma forma. Falamos de documento particular, falamos de documento público e vamos falar agora da falsidade ideológica, mas com a finalidade eleitoral. Olha só. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais, pessoal. Para fins eleitorais. Pena, reclusão até 5 anos, então é 1 ano, né? 1 ano até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, se o documento é público. E reclusão de 3 anos até 3 anos, né? Ou seja, 1 ano até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular. Então, atenção para esse preceito secundário, tá, pessoal? A depender se o documento utilizado é público ou particular, teremos uma pena ou outra. Muita atenção a esse preceito secundário do tipo, tá? Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público, então olha só, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou da falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada, tá? A pena é agravada. Agravada de quanto, pessoal? Mais uma vez, ó, nosso padrão genérico, tá? 1/5 a 1/3. Perfeito, pessoal? 1/5 a 1/3. Artigo 351. Equipara-se a documento público para os efeitos penais. Então, estamos falando de quê? O que é equiparado a documentos públicos para efeitos penais aqui no Código Eleitoral? A fotografia, o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou fita ditafone, a que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante. Isso tudo é equiparado a documentos, né? A documento, né? Para efeitos o quê? Penais. Para efeitos penais o quê, pessoal? No Código Eleitoral, né? No Código Eleitoral, tá joia? Artigo 352. Reconhecer como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja para fins eleitorais. Lembrando aqui, ó, é necessário a finalidade eleitoral, como sempre, né, pessoal? Como sempre aqui no Código Eleitoral, em todos os crimes que estamos, né, analisando. Então, para aquele que reconhecer como verdadeira no exercício da função pública, firma ou letra que não o seja para fins eleitorais, ó, responde com reclusão até 5 anos, ou seja, 1 ano até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa se o documento é público e reclusão de 1 ano até 3 anos, né, e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular. Então, muita atenção, né, temos aqui uma outra situação de pena dupla, a depender se o documento é público ou particular. E lembrando, né, pessoal, que estamos aqui diante de um crime próprio, né? Por quê? Porque tem o servidor ali, que é o responsável pelo reconhecimento, né, dessa firma ou letra, que é aquela pessoa que trabalha no cartório, seja o tabelião, seja o substituto, ou até mesmo aquele funcionário que trabalha dentro deste cartório. Então, muita atenção para isso, é um crime próprio, tá joia? Uso de documento falso com a finalidade eleitoral, pessoal, aí, ó, mais uma vez, ó. Uso de documento falso com a finalidade eleitoral. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados a que se referem os artigos 348 a 352. Então, a gente está falando aqui dos documentos públicos e dos documentos particulares também, tá? A pena, pessoal, é a combinada à falsificação ou à alteração. É só retornar lá nos artigos 348 a 352 para identificar a pena do artigo 353 do Código Eleitoral, tá? Perdão, pessoal. Vamos com raça, vamos com fé, estamos acabando, hein? Obtenção de documento falso com finalidade eleitoral.
obter para uso próprio ou de outrem documento público ou particular material ou ideologicamente falso para fins eleitorais. E lembrando, né, sempre para fins eleitorais. Pena cominada é aquela pena cominada à falsificação ou à alteração. É só você também retornar nos artigos anteriores para analisar qual é o valor da pena, tá? Apropriação indébita com finalidade eleitoral 354A, tá? Incluído pela Lei 13.488 de 2017, pessoal. Lembrando, né, que a banca gosta de novidade, né? Lembrando que a banca gosta de novidade. Então, olha só, apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha ou quem de fato exerce essa função de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio. Então, olha só, pessoal, é um crime o quê? Próprio. Apropriar-se o quê? O candidato, o administrador financeiro da campanha ou quem de fato exerce essa função de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio. O sujeito se apropria desses valores. Boa carga desses valores, inclusive, vem da distribuição pública, tá? Estamos diante aí de um crime de apropriação indébita com a finalidade eleitoral. Reclusão de 2 a 6 anos, ó, o legislador quis deixar claro aí a pena a pena mínima de reclusão, que não fica então na regra geral de 1 ano, mas sim 2 anos, além da multa, tá? E lembrando mais uma vez, ó, incluído pela Lei 13.488 de 2017, muito cuidado com isso, porque as bancas gostam de novidade. Pessoal, para a gente encerrar com chave de ouro essas nossas 3 aulas, vamos analisar agora o processamento das infrações, né? As infrações penais que ocorrem no Código Eleitoral, tá joia? Vamos lá. As infrações penais definidas neste código são de ação pública, tá? E lembrando, pessoal, não somente pública, tá? É pública incondicionada, tá? Tudo aqui é ação pública incondicionada. Não temos ação pública condicionada à representação, não. É ação pública incondicionada. Inclusive nos crimes contra a honra, os crimes eleitorais contra a honra também, a injúria eleitoral, a calúnia eleitoral, tá? A difamação eleitoral, também não dependem de representação, tá? Ação pública incondicionada. Mas atenção, apesar da ação pública ser incondicionada e o Ministério Público, né, tem o dever de oferecer a denúncia, que é a peça acusatória no processo penal, todo cidadão, de acordo com o artigo 356, todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou, tá? Obviamente, né? E aí o Poder Judiciário vai tomar as suas medidas legais, provavelmente o quê? Oficiando o Ministério Público para que as providências sejam cabíveis, né? Oficiando o MP e a Polícia Federal também, eventualmente a Polícia Civil, igual nós vimos lá na nossa primeira aula, né? Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante por 2 testemunhas e arremeterá ao órgão do Ministério Público local que procederá na forma deste código. Se o Ministério Público julgar necessário maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de qualquer autoridade, né, de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los. Esse é o poder requisitório do MP, tá joia, pessoal? O poder do Ministério Público que requisitar documentos a outros órgãos públicos. 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 dias. Então, nós temos um prazo aqui, né, de 10 dias para o oferecimento da denúncia no processo eleitoral, né? Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará a remessa da comunicação ao procurador regional e este oferecerá a denúncia, designará outro promotor para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a entender, tá? Essa é uma norma de repetição, pessoal, uma norma que já se encontra lá no Código de Processo Penal, né?
no caso aí do arquivamento, mas enfim, o legislador quis reproduzir ela aqui também no Código Eleitoral, tá? Segue a mesma regra. A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, tá? Estamos aqui apenas passando, pessoal, são regras processuais, né? Sem maiores dificuldades. Vamos lá. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, representará contra ele a autoridade judiciária sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. E lembrando mais uma vez que nós vimos, né, que esse parágrafo 3º, inclusive, redunda crime para o juiz que não verifica esse preceito, né? Verifica aí um crime para um juiz que não toma providências em relação ao parágrafo 3º, mas eu já expliquei lá atrás também, temos que ter muito cuidado com essas variações de tipos penais que percorrem a legislação, principalmente as legislações mais antigas, como é o caso do nosso Código Eleitoral, que é de 1965, né? Parágrafo 4º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o juiz solicitará ao procurador regional a designação de outro promotor que no mesmo prazo oferecerá a denúncia. Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Ministério Público se o juiz no prazo de 10 dias não agir de ofício. Então lembrando, pessoal, ó, o eleitor também tem participação ativa, né, no processo eleitoral, aliás, no processo criminal, né, eleitoral, tá? Artigo 358. A denúncia será rejeitada quando o fato narrado evidentemente não constitui crime, já estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. Perfeito? São situações em que a denúncia será o quê? Rejeitada. Tá? Isso tudo de acordo também com o nosso Código de Processo Penal, né, pessoal? Mas nós temos aqui as regras específicas, então não tem problema. Nos casos do número 3, a rejeição da denúncia não obstará ao exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição. Tá joia, pessoal? Então, atenção aqui para o inciso 3º. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação deste e a notificação do Ministério Público. E parágrafo único, o réu ou seu defensor terá o prazo de 10 dias para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. Estamos acabando, gente. Estamos acabando, hein? Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de 5 dias a cada uma das partes, acusação e defesa, para alegações finais. Então, alegações finais serão interpostas em 5 dias. Decorrido esse prazo e conclusos os autos ao juiz dentro de 48 horas, terá o mesmo 10 dias para proferir a sentença. Esse é o prazo dado ao juiz para proferir a sentença nos crimes eleitorais. Das decisões finais de condenação ou absolvição, cabe recurso para o Tribunal Regional a ser interposto no prazo de 10 dias. Então, os recursos aqui, ó, no processo eleitoral, funciona com um prazo de 10 dias, tá? Isso as bancas, aliás, né, gostam de cobrar esse prazo recursal aqui, que é de 10 dias. 363. Se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo de 5 dias contados da data da vista ao Ministério Público. Então, lembrando, pessoal, se os autos sobem com recurso para o Tribunal Regional, mas se lá a decisão também for condenatória, eles baixam imediatamente para a instância inferior, ou seja, para a primeira instância. A execução da pena ocorrerá na primeira instância e não na segunda instância, tá? Então, muita atenção para isso também. Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução da sentença, serão aplicadas as normas constantes dos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 357, que nós já analisamos aqui nesta aula. Combinado, pessoal? E para a gente fechar com chave de ouro,
no processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos crimes comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução que lhes digam respeito, aplicar-se-á como lei subsidiária ou supletiva o Código de Processo Penal. Assim como já mencionamos lá na primeira aula, né, na parte geral do Código Eleitoral, que aplica-se de forma subsidiária o Código Penal, também aqui no processo aplicaremos o Código de Processo Penal. Sabemos que temos regras próprias aqui, porém, né, elas não são suficientes para todo o regramento processual a respeito dos crimes eleitorais. Então, o CPP será usado de forma o quê? Subsidiária. Na ausência de uma regra própria, a gente usa o CPP. Assim como lá nos crimes, na ausência de uma regra própria, a gente usa o quê? A parte geral do Código Penal. Combinado, pessoal? Então é isso, tá? Então lembrando, ó, que o processo de julgamento desses crimes eleitorais e também, ó, dos crimes comuns que lhes sejam conexos, né? Mas lembrando que essa conexão é uma exceção e ela não inclui, né, os crimes que são julgados pelo tribunal do júri e o foro por prerrogativa de função, tá? Lembrando disso aí, tá, pessoal? Mas enfim, o importante é você entender aqui que a gente vai usar de forma subsidiária e de forma supletiva não somente o Código Penal, mas também o Código de Processo Penal para o julgamento de todos os crimes eleitorais e os crimes conexos, né, aos eleitorais que de alguma forma forem demandados também na Justiça Eleitoral, exceto, lembrando, pessoal, crimes do Tribunal do Júri, desculpa, e aqueles sujeitos que respondem com foro por prerrogativa de função também não serão julgados pela Justiça Eleitoral. Beleza, pessoal? É isso, pessoal. É tudo que eu tinha para falar. Nós falamos tudo sobre os crimes eleitorais, tá? Abordamos todos os artigos, desde o início até o final do Código Eleitoral. Falamos tudo que podia cair numa visão teórica, numa visão mais prática e também numa visão interpretativa da lei. Perfeito? Agora está com você. Tudo está nas suas mãos. Basta você estudar, basta você baixar esse material, fazer as anotações, como eu sempre digo, né? Manter um caderno atualizado. E para todas as dúvidas que, porventura, surgirem ou aparecerem após essas aulas, eu estou à disposição. Estou nos canais da Prova Concursos. Contem comigo. Um grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!